E eu, quando for levantado, atrairei todos a mim. E eu, quando for levantado, atrairei todos a mim. O Senhor, com estas palavras, Ele estava anunciando que Ele seria glorificado. E após a glorificação, todos seriam atraídos a Ele por Ele. Mas quando eu for levantado, não é ser levantado na cruz. Quando eu for levantado, diz o Senhor, é quando todos entendessem o que é a glorificação. Quando eu for compreendido, quando eu for entendido, todos aqueles serão atraídos a Ele, pela compreensão do que é a glorificação. Por isso que Ele disse, quando eu for levantado, atrairei todos a mim. O pensamento simples não atrai. O pensamento externo, um pensamento corporal, não atrai. É um pensamento espiritual acerca do que coisa é a glorificação, quem é o Senhor. Esse tipo de pensamento, diz, é uma atração para Ele. Nós somos atraídos por isso. Não basta olhar para a cruz, não basta somente sentir-se assim emocionado vendo a cruz. Precisamos entender o que foi a cruz e em diante o que é a glorificação. Quando eu for levantado, atrairei todos a mim. É uma condicional. Esse levantar, esse compreender, esse entender e ver, como aconteceu lá no Antigo Testamento, no livro de Números, quando Moisés levantou uma serpente de bronze. Todos aqueles homens, todas aquelas pessoas que tinham sido picados por uma serpente que era chamada serpente de fogo, né? Essas pessoas tinham que olhar para a cruz de bronze, para a serpente de bronze, né? Que Moisés tinha feito. É olhar para o natural, para o humano do Senhor. E olhando para o humano do Senhor, você consegue alcançar o divino do Senhor. Ninguém chega diretamente ao divino. Nós entramos pelo reconhecimento do divino humano do Senhor. Diz: ninguém vem ao Pai se não é por mim. Então, se ninguém vem ao Pai se não é por mim, é olhar, né, para o Senhor no seu divino humano. Mas olhar para Ele no seu divino humano é receber a fé. E esse recebimento da fé somente é conseguido quando nós somos levantados, quando nós compreendemos. Então, é uma, digamos assim, é uma condicional que tem que acontecer em cada um de nós. Exemplos, temos vários. O próprio Senhor Jesus nos deu vários exemplos. Quando o Senhor foi para Emaús, se encontrou com 2 discípulos dele. Ele explicou as Sagradas Escrituras. Ele explicou as Sagradas Escrituras. Essa explicação das Sagradas Escrituras é levantar. E quando somos levantados através do entendimento, nós, digamos assim, né, somos como atraídos
pelo Senhor. Então nós temos assim outro exemplo, quando as Marias encontraram o Senhor disse: vai para Galileia, ali, porque ali vou encontrar com os apóstolos. Esse vai para Galileia e ali você encontrarei com os apóstolos, porque a própria Maria, quando olhou para o Senhor, ele chamou de mestre. E quando a pessoa chama de mestre ao Senhor, como que o Senhor responde assim: não me toques. Precisamos de chamar do Senhor, mas para entender que Ele é Senhor, as pessoas precisam estar em contato com as verdades, e os apóstolos representam a verdade. Por isso que o Senhor chamou a Maria Magdalena e lhe disse: vai com os apóstolos, aí encontrarei. Então, é dessa forma que se dá um levantar. O levantar também, o Senhor deu um exemplo claríssimo, e o melhor exemplo de nos levantar. Diz, quando Ele diz: atrairei todos a mim, quando eu for levantado, quando eu for compreendido por cada um. Foi na cruz, as 7 palavras da cruz, quando o Senhor disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Em verdade te digo que esta noite, que hoje estarás comigo no paraíso. Mulher, é aí teu filho, filho, é aí tua mãe. Pai, porque me has abandonado? Tenho sede, tudo está consumado. Em tuas mãos encomendo meu espírito. 7 passos para nós sermos levantados, para nós sermos atraídos. E essa é a função da igreja, essa é a função da casa de Deus. Nos aproximamos cada vez mais do Senhor, mas este levantar começa pelo perdão. Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. É para nós fazermos também isso na nossa vida, para as mágoas, para as tristezas, para as rancores, para as coisas que precisam ser perdoadas, tem que ser feita para passar no segundo nível. Ninguém chega, à salvação, à cura espiritual, se aquela pessoa não perdoa. Então, Pai, perdoa, é para nós perdoarmos. Depois que nós perdoamos, a promessa de que estaremos hoje no paraíso. E no paraíso nós somos instruídos. Mas no paraíso também nós aprendemos que nós estamos aqui no mundo natural graças a nossos pais, e que nós devemos nascer de novo para o mundo espiritual através do reconhecimento de que existe um Pai celeste e uma mãe, que é a igreja. Por isso que o Senhor disse para João, olhando para a mãe que deu a luz a ele, não chama mais de mãe, chama de mulher. Mulher, é aí teu filho, filho, é aí tua mãe. Somos nós, quando reconhecemos que o Senhor é nosso Pai, ou seja, que precisamos caminhar. As 7 palavras na cruz é nosso levantar. Perdoe, perdão nos traz ao paraíso, mas no paraíso aprendemos que nosso Pai é o Senhor e nossa mãe é a igreja. Estando nesse reconhecimento, nós vamos entrar por uma examinação, por uma purificação, e a purificação vai chegar a um ponto tal: Pai, porque me has abandonado? O homem da igreja, ela passa por tentações espirituais, onde as tentações naturais você supera rápido, mas tentações espirituais, elas são de dentro, lá no coração, lá na mente. Essas tentações, como que o Senhor nos deixa sozinhos, para nós declararmos a nossa fé a Ele.
Pai, porque me has abandonado. Aparta de mim este cálice, mas faça-se a tua divina vontade. Quando nós chegamos a esse nível, nós começamos a ter sede. Tenho sede. Somente as Sagradas Escrituras sacia essa sede que nós precisamos. Saciado de sede, você resolve tudo. Resolvendo tudo, você disse: tudo está consumado, tudo está resolvido. Pronto para receber, digamos assim, o amor de Deus. Quando nós recebemos o amor de Deus, você se entrega ao Cristo. Todo o seu corpo, todo o seu ser se entrega ao Cristo, se deita no chão, se entrega a Ele a seus pés e diz assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, o meu livre-arbítrio, o que eu sou, o que eu quero, o que eu penso, o que eu sinto, entrego nas tuas mãos. Aí se cumpre. Quando eu for levantado, atrairei a todos aqueles que me compreendem a mim. É uma, digamos assim, ensinança, as 7 palavras do Senhor. E Ele quer que cada um de nós se aproxime dele. Mas existe um passo a passo. Não podemos pular muitas vezes pelas nossas pressas, passos. Começando pelo perdão. Que entra no paraíso, que são as coisas boas. Você sente alegria. Perdoei, que alegria que me dá. Aquela carga, aquela, digamos assim, aquele peso. Perdoar é um alívio da alma. Entra no paraíso você identifica seu pai, sua mãe. Entra nas tentações da purificação, da examinação. Começa a ter sede pela palavra. Resolve tudo e se entrega. 7 passos que nós devemos sempre nos lembrar. Que o Senhor, neste dia, domingo, que nós entendemos, que se celebra em todo o mundo cristão, a ressurreição, apontando a glorificação. Nós oremos aqui na casa dele, que ele está presente aqui neste momento. Somos honrados com a presença do Senhor Jesus. Nós temos alegria interna de que o Senhor esteja conosco, para nós fazer esse voto de compromisso. Pai, eu quero ser um deles. Esse todos, quero estar contado no meio desses todos, atrairei a mim. Todos atrairei a mim, todos aqueles que quero compreender-te. Então, somente aquele que compreende, somente aquele que conhece, pode dizer que ama. Ninguém ama aquilo que não conhece. Nós somente amamos aquilo que conhecemos. E quanto mais conheçamos nós de Deus, a sua palavra, esse amor muito mais a ser ampliado dentro de nós, a tal ponto que nós vamos ser tomados pelo amor de Deus. Cada poro é tomado pelo amor de Deus, somos movidos ao amor de Deus. O amor de si, o amor egoísta, o amor do mundo, das cobiças, não mexe mais conosco. Não somos movidos a esse tipo de amor oposto ao reino dos céus e ao próximo. Movidos a Deus. No trabalho, Deus e sua caridade. Nos estudos, Deus e sua sabedoria. No lar, Deus e sua compaixão e sua compreensão. Deus manifestado multiforme em tudo o que nós fazemos, pensamos. Então, quando o Senhor disse: e quando eu for levantado, atrairei todos a mim, é a compreensão do que é Ele,
na sua essência, do que é Ele no seu ser. O homem assim é atraído para o Senhor. Então, esse tipo de instrução é essa. Quando eu for levantado, né, atrairei todos a mim. Quando eu for compreendido, né, atrairei todos a mim. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A salvação, a glória, a honra e o poder pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Amém.